Capítulo 8. Desmistificando o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Cresci num lar cristão evangélico e posso dizer que nunca vi algum estudo, pregação, explicação, sem tabus, sobre o pecado sem perdão mencionado por Jesus em Mateus 12:31. Acho que isso é uma grande falha, pois acaba favorecendo interpretações erradas e assustadoras, como aconteceu comigo. Se os pastores soubessem quantas pessoas estão se martirizando por dentro por não conhecerem esse assunto, com certeza falariam com clareza e mais frequentemente sobre o tema. Eu aprendi que todo pecado será perdoado aos homens, menos o pecado contra o Espírito Santo, pois veio Deus e os homens pecaram contra ele. Veio Jesus e os homens mais uma vez o rejeitaram. Mas me foi ensinado, e todas as poucas pessoas que ouvi falarem sobre o assunto achavam o mesmo, que a blasfêmia é dizer palavras abusivas contra o Espírito, e a meu ver, isso valia também para os pensamentos. Então, desde nova, fiquei aterrorizada com a possibilidade que tais pensamentos poderiam passar pela minha mente contra a minha vontade, e então eu estaria perdida. Esse assunto é realmente evitado nas igrejas, e as poucas vezes que ouvi falar sobre isso, foi algum comentário sobre o que outra pessoa havia dito ou feito e que poderia ser esse tipo de pecado, sempre em tom de tristeza e fatalismo. Na terceira e última crise pela qual passei, decidi buscar conhecimento e pela primeira vez vi pastores e debates falando abertamente sobre o assunto. Certo dia, conversando com minha irmã, ela me deu o seguinte exemplo: a nossa mente é humana, falha e enganosa. A prova de que é difícil controlar o que pensamos é o fato de quando escutamos muito alguma música passando em algum lugar, tipo bar, vizinhança, a gente fica com aquela música na cabeça sem querer. Toda hora ela fica voltando à nossa mente. Ela também me enviou um trecho de um livro que transcrevo a seguir. A obra do Espírito Santo é levar os pecadores a ter consciência de seu pecado e despertar neles o desejo de aceitar Jesus, o único que perdoa o pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, deve ser entendida como a rejeição deliberada e persistente da obra salvadora de Jesus. Ela ocorre quando alguém, de maneira intencional e obstinada, resiste ao testemunho do Espírito sobre Cristo, sua salvação e sua graça. Jesus não está falando de alguém que profere algumas palavras caluniosas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é cometida apenas no contexto de uma postura persistente de incredulidade e de hostilidade aberta para com Jesus. A blasfêmia contra o Espírito não se dá em um único episódio, é um decidido estilo de vida. Em vez de aceitar a evidência a eles oferecida e reconhecer nas obras de Cristo o dom do céu, se apegaram aos seus propósitos pecaminosos e disseram: Ele realizou esta obra maravilhosa por meio do diabo. Esse foi o pecado contra o Espírito Santo. Note que o pecado cometido nesse trecho de Mateus, e a qual Jesus se referiu, foi que esses homens eram tão obstinados em seus corações que preferiram atribuir ao diabo a obra maravilhosa que haviam acabado de presenciar, do que admitirem e reconhecerem que Jesus era o Filho de Deus e, portanto, o Salvador do mundo. Deus conhece nossas limitações e sabe que somos falhos. Fomos apresentados a um Deus que é um Deus de amor, porém também é fogo consumidor. O problema é que, ao que parece, a parte do fogo consumidor é mais relevante para nós e aprendemos a ter medo de Deus, como se Ele estivesse pronto a nos fulminar por algum erro mais grave. Conheço muitas pessoas que sempre estão dispostas a julgar os atos de outras e atribuem a Deus coisas ruins que acontecem a alguém, dizendo ser consequência de algum pecado que ela possa ter cometido. Essas pessoas agem assim não por maldade ou falta de compaixão, mas sim porque foi dessa forma que foram ensinadas, e é muito difícil mudar esses conceitos. Elas, na verdade, acreditam que, ao fazê-lo, estão agradando a Deus e combatendo o pecado. Esse medo de Deus é muito prejudicial, pois nos impede de conhecê-lo mais profundamente e provar de seu amor, visto que passamos a servi-lo somente pelo medo, e perdemos a oportunidade de ter experiência com ele e viver o sobrenatural.